O mito da maternidade é a ideia idealizada de que as mulheres nasceram para ser mães. E ser mãe é a realização da sua vida. Todas as mulheres têm a capacidade biológica de gerar filhos, mas isso não é nenhuma garantia de que essa mulher será uma boa mãe. O interessante é que esse mito ele é perpetuado, né, pela sociedade e apregoa que todas as mães que amam, né, cuidam dos seus filhos de uma maneira totalmente impecável, querendo somente o bem dos mesmos, né? Então, o mito da maternidade é a ideia de que a mãe é estritamente carinhosa, paciente, amorosa e que não tenha nenhum defeito, né, ou traumas. As pessoas têm uma ideia idealizada totalmente da mãe, de que mãe não erra, de que mãe não cometa, né, certos deslizes e que mães sejam violentas com os filhos, né? Interessante que essas mães, na verdade, que não se enquadram no fato de ser mãe, algumas mães são totalmente manipuladoras, autoritárias e manipulam os seus filhos. E os filhos, por exemplo, quando falam para outras pessoas acerca da personalidade da sua mãe, né, esses filhos não só apenas, né, maltratado pela mãe, como ostracizado, né, pela sociedade ou pela comunidade, mediante, por exemplo, a atitude que uma mãe toma, principalmente quando é uma mãe narcisista. Por quê? Porque as mães narcisistas, elas são totalmente preocupadas, né, com a sua autoimagem e com o seu senso de grandiosidade, né? Então, com isso, ela negligencia as necessidades, tanto físicas quanto emocionais dos seus filhos. Então, tudo que essa mãe faz é totalmente mimético, na verdade, né? Porque essas mães que são totalmente controladoras e manipuladoras, elas criam um ambiente tóxico, né, e opressivo para os seus filhos. Então, na frente, né, da sociedade ou da comunidade ou de outra pessoa, ela aparenta ser uma mãe estritamente cuidadosa, amorosa, né? E quando estão sozinhas com seus filhos, elas mostram as suas verdadeiras faces, na verdade, né? Então, ela consegue dissimular muito bem, né, e poder enganar as pessoas, passando a imagem daquilo que ela não é. Então, os filhos, né, que são vítimas de mães narcisistas apresentam algumas características que eu quero passar aqui para vocês. Uma das primeiras, na verdade, é a sensação de autoestima baixa ou baixa autoestima, porque são mães que, na verdade, não respeitam, na verdade, a individualidade dos seus filhos, né? E destroem, né, toda a sua personalidade, toda a sua pessoalidade, visto que a sua atenção está apenas em sua sensação de grandeza e preocupação excessiva com a sua autoimagem, né? Então ela sempre vai fazer o quê? Vai destruir o filho ou a filha, a autoestima do filho ou da filha, e colocando ao outro que ela sempre é a vítima da situação. Então, filhos que têm uma autoestima muito baixa, na verdade, são, né, vítimas de mães narcisistas. A segunda característica de filhos de mães narcisistas, eles que são totalmente ansiosos, né, sofrem de um alto grau de ansiedade, porque não teve um aparato emocional calcado pela mãe, né? Não teve uma saúde relacional. É uma mãe que sempre gerou insegurança no filho e na filha, e que esse filho e essa filha vai sempre fará de tudo para agradar essa mãe. Mas como essa mãe,
é sempre totalmente insatisfeita, ela vai jogar o quê? As suas frustrações nesses filhos, e o que vai gerar ansiedade nesses filhos e alto grau de insegurança. Então, a pessoa que tem uma autoestima muito baixa são pessoas muito ansiosas. A terceira característica também é a depressão, né? Interessante é que filhos que não têm uma constituição psíquica muito formada pela mãe, ou seja, nasceu em lares estritamente tóxicos, eles podem ter duas características, esses filhos. Eles podem ser ou depressivos ou violentos, né? E também um outro espectro que está dentro desse seria de transtornos alimentares. Como os filhos se tornam totalmente ansiosos e não sabem lidar com essa ansiedade, eles vão sempre desbancar nesses transtornos alimentares, ora comendo demais, ou então ora bebendo demais, ou ora fumando demais, que eles estão fazendo uma espécie mesmo de sublimação, né? Como não sabe lidar com esse sentimento interno, ele joga, né, esses sentimentos internos para as coisas, né, que lhe dá um certo prazer. E com isso ele encontra apoio. Ele encontra apoio aonde? Isso é uma coisa até muito estranha, até, né? Mas é totalmente inconsciente. Ele encontra afago na comida, ele encontra afago na bebida, porque a comida e a bebida não vai julgá-lo, não vai subestimá-lo, não vai inferiorizá-lo. Então é uma pessoa que, sabe, sempre vai jogar os seus sentimentos como uma forma de compensação. Então o transtorno alimentar é uma forma de compensação. O quinto problema também que é gerado são problemas de relacionamento. Porque essas pessoas, os filhos de mães narcisistas, como não tem confiança própria, na verdade, né, ele sempre vai julgar o outro mediante o parâmetro que a mãe tem para ele. Então, a pessoa muitas vezes pode se tornar até mesmo dependente emocional e totalmente insegura. Porque por mais que essa pessoa se relacione, né, ou o homem ou a mulher, né, que é filho de mãe narcisista, quando uma pessoa fala que a ama, na verdade ela acha totalmente estranho. Porque para essa pessoa o normal é viver sem amor, o normal é viver sem afeto, né? Então quando recebe muito afeto em excesso, ou até carinho em excesso que a mãe dava como moeda de troca, ela sempre vai pensar que o outro não está sendo sincero com ela a favor dos seus sentimentos. Ela sempre vai esperar que o outro tenha uma carta na manga, né? Então, inconscientemente, ela acha que o outro também terá a característica da própria mãe, né? Ou sendo o outro ou a outra. Interessante que o sexto aspecto também, os filhos de mães narcisistas, né, têm dificuldades para confiar em si mesmo e nos outros, que remete aos problemas relacionais, né? Porque tem uma autoestima muito baixa. A sensação que ela tem é uma sensação inócua, né? Porque ela sempre vai tentar transferir para o outro a carência que tem acerca do afeto da mãe. Então isso pode gerar até mesmo uma espécie de um narcisismo negativo, e a mesma se acha vítima de tudo que aconteça na vida dela. Então o narcisista expansivo, a mãe narcisista expansiva, ela pode gerar também, dependendo do quadro, né, uma espécie de narcisismo negativo, que vai distorcer toda a realidade do seu filho, que ele sempre acha que ninguém está a favor dele, todo mundo quer derrubar ele. Por que isso acontece? Porque a mãe sempre colocou nesse filho essa razão de inferioridade, colocou a ansiedade dentro dele, colocou a depressão, colocou também esses certos transtornos alimentares. Interessante que, né, dentro dessa capacidade de se manter em vínculo, para ele sempre se tornará totalmente ilimitada. O certo mesmo a se fazer, o filho de uma mãe narcisista, é procurar, né, um psicanalista, um psicoterapeuta, alguém especializado na área para poder, né, o guiar, né, e poder estabelecer a sua autoconfiança e obter também, né, ter como retorno a sua identidade que outrora foi roubada.
Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, né, para poderem receber mais vídeos. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.